Lula esteve nesta semana que passou no Rio de Janeiro para fazer deslanchar a pré-campanha num estado que é decisivo na disputa nacional. Por vários motivos. Primeiro, porque é o estado onde nasceu o bolsonarismo e esta aliança entre o bolsonarismo e as milícias muito fortes no Rio de Janeiro. É fundamental que o Bolsonaro e as milícias sejam derrotados no voto no Rio. Mas o estado é também importante por uma questão estratégica eleitoral. O voto no Brasil é muito consolidado, né? O Sul, geralmente São Paulo, Centro-Oeste, votam mais em candidatos de direita. E o Nordeste, o Norte, Minas, votam mais em candidatos progressistas. O Rio de Janeiro flutua. Minas também flutuou na última eleição. Minas e Rio foram para o lado do Bolsonaro. Então é importante que Minas e Rio de Janeiro voltem para o lado da candidatura progressista. O Lula precisa ganhar no Rio de Janeiro. Ele fez um comício com muita gente ali na histórica Cinelândia, no centro da cidade. Nós temos as imagens aéreas, olha só, são imagens realmente, uma presença popular muito forte. Mais uma vez, os bolsonaristas tentaram praticar intimidação, lançaram um artefato ali na área do comício, parecia uma bomba caseira, com mau cheiro, como já tinham feito em Minas Gerais, num outro comício de Lula. Para ter acesso à Cinelândia, as pessoas tinham que passar por detectores de metal para garantir a segurança do pré-candidato Lula. Nos tempos de bolsonarismo é assim que está funcionando a campanha, infelizmente, no Brasil. Lula fez um discurso vigoroso, cercado pelo candidato a governador, Marcelo Freixo, do PSB, e por apoiadores de vários outros partidos. Um dia antes, Lula já estava no Rio de Janeiro e se encontrou com o pessoal do samba e da cultura na quadra de uma escola de samba lá no Rio de Janeiro, e neste encontro Lula prometeu recriar o Ministério da Cultura, já que ele foi desmontado no governo Bolsonaro. É importante esta fala de Lula justamente na semana em que duas leis que haviam sido vetadas pelo Bolsonaro, a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, de apoio à cultura, porque na pandemia as atividades culturais ficaram muito prejudicadas, essas duas leis que tinham sido vetadas pelo Bolsonaro, porque ele quer destruir qualquer coisa que tenha a ver com cultura, o veto do Bolsonaro foi derrubado no Congresso. Se formou uma grande maioria e o veto foi derrubado. Então é um momento em que a cultura começa a respirar de novo. Mas a gente não tem muito o que comemorar em relação ao Congresso Nacional, porque esta semana Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e o Pacheco, que é o presidente do Senado, deram mostras de que atropelam qualquer regra para favorecer ou para ficar de bem com quem tem a caneta, que é o Bolsonaro. Na Câmara, chegou a acontecer uma sessão de apenas 1 minuto, só para dizer que teve a sessão, porque a Câmara está analisando uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que é aquela PEC para dar um monte de auxílio emergencial de véspera de eleição, para ver se o Bolsonaro vira o jogo. Então aprovaram no Senado e foi para a Câmara. Teoricamente tinha que esperar 5 sessões, ia demorar, e aí ia ficar só para agosto. O que o Lira fez? Convocou sessão assim, 6h30 da manhã, botou um sujeito lá para convocar a sessão, plenário vazio, está aberta a sessão, depois de 30 segundos está encerrada a sessão. Para mudar a Constituição do país, é uma picaretagem, é uma completa picaretagem o que está fazendo esse Arthur Lira, além de orçamento secreto, é uma corrupção escancarada das regras constitucionais. E o Pacheco também, né, porque ele abriu a CPI para investigar as denúncias do MEC, no Senado, CPI do MEC, porque tem denúncia ali contra os pastores, contra ex-ministro, mas falou, não, eu abro, mas só instala depois da eleição. Aí o jogo já está definido. Se o Bolsonaro tiver ganho, a CPI não vai valer nada. Se o Bolsonaro tiver perdido, para que CPI vai faltar ali, vão faltar 2 meses para acabar o mandato. Então, é uma forma de não fazer nada, né? É uma forma de torcer as regras e de não fazer o trabalho dele. Do exterior chegam sinais duros contra o Bolsonaro. O Parlamento Europeu, que é a principal instância da União Europeia, aprovou uma moção duríssima contra a destruição da Amazônia e responsabilizando o Bolsonaro pela destruição ambiental e também pela violência e pelas mortes de Dom Phillips e Bruno Pereira. Foi muito sério, porque
Mais de 300 votos a favor da moção, só 16 contra, são aqueles votos da extrema direita lá da Europa, e 200 votos que seriam da direita assim mais moderada preferiram se abster, não quiseram defender o Bolsonaro. Então é uma moção que tem um caráter simbólico mostrando o isolamento do Bolsonaro, e isso apareceu nos Estados Unidos também. Parlamentares lá nos Estados Unidos propuseram uma emenda ao orçamento militar dos Estados Unidos, que lá tem um pedacinho reservado para ajuda militar ao Brasil. Colocaram uma emenda assim: se as Forças Armadas brasileiras participarem de golpismo na eleição, a ajuda militar está encerrada. Para mandar um sinal para o Bolsonaro. Isso ainda falta aprovar, é uma proposta, mas está ali também como um sinal de que o Bolsonaro está bastante isolado, e os generais que compõem o governo Bolsonaro. É um recado para os generais, não se metam com golpe. No campo ainda do governo federal, a repercussão do escândalo da Caixa, surgiu mais um fato bizarro, né? O presidente da Caixa que foi demitido, que se demitiu, acusado de assédio sexual, ele obrigava os funcionários em viagens à Amazônia a carregar sacos de açaí. Sabe aquela coisa de militar, quando você entra no quartel e que o sargento faz você carregar peso de um lado para o outro sem nem saber por quê? O presidente da Caixa obrigou os sujeitos a carregarem sacos para provar que tem fibra. Bem bolsonarista, não tem nada a ver com a função de quem está ali na Caixa Econômica. Bom, a menos de 3 meses das eleições, a gente tem novas pesquisas, pesquisa nacional da Quest presencial, mostra Lula muito estável, com 45% dos votos, Bolsonaro 31%, outros candidatos somados 12%. Significa que Lula tem 45% e todos os outros juntos têm menos, tem 43%. Lula pode ganhar em primeiro turno. Mas há um sinal amarelo aceso aí, porque o Bolsonaro se recuperou um pouco em alguns setores. No Nordeste, parou de cair e até cresceu um pouco. E entre as mulheres? Aí tem várias perguntas. Será que já é o auxílio? Será que é alguma coisa da economia? Pode ser, mas pode ser também o que a gente tem observado nas redes sociais. A tropa bolsonarista está espalhando mentiras. Por exemplo, espalhando essa história de que o PT está ligado ao PCC. A TV Record de São Paulo produz reportagens manipuladas, fajutas, com esse conteúdo, e depois os bolsonaristas espalham nas redes. A Fox News dos Estados Unidos veio para o Brasil e também fez reportagem dizendo assim, se o Lula ganhar, o Brasil vai parar na mão da China, dos chineses. Também pegam essa matéria e espalham nas redes. Então, está chovendo mentira nas redes sociais. Então, com isso, o Lula parou de crescer, o Bolsonaro até se recupera um pouquinho. Mas isso pode ser a diferença para ver ou não o segundo turno. Essa tropa de choque bolsonarista hoje está desesperada para segurar o Lula e impedir uma vitória em primeiro turno. Em São Paulo, pesquisa também mostra o Fernando Haddad na liderança, com 35% num cenário, 38% no outro cenário, bem à frente dos outros dois competidores, o bolsonarista Tarcísio e o atual governador Rodrigo Garcia. Márcio França desiste da candidatura ao governo e sai ao Senado na mesma chapa de Fernando Haddad. É o quadro que vai se consolidando em São Paulo também, mas a gente tem que observar o que eu acabei de falar. As mentiras, as fake news. Daqui até a eleição tem que haver resposta, tem que haver muito cuidado, porque a máquina de mentiras bolsonarista está atuando fortemente nas redes.